Êxodo capítulo 5. Então, nós vamos ver nesse capítulo quando Moisés e Arão falam com o Faraó. Faraó aflige os israelitas e os israelitas vão se queixar de Moisés e Moisés aqui falando com Deus. Então, nós temos logo aqui no início dizendo que Moisés e Arão foram falar com o Faraó. Imagine, Moisés e Arão, Faraó não sabia quem eram eles. E Faraó era a pessoa mais poderosa na terra nesse momento. Lembra na época de José, quando houve aqueles 7 anos de fartura e 7 anos de fome, que as pessoas venderam todos os seus gados, suas terras e se tornaram súditos também de Faraó? Então havia vários níveis de escravos dentro dessa hierarquia de servos, de escravos. Aqui, o povo de Israel era a categoria mais baixa de escravo, era aquele escravo mesmo que não tinha direito a nada. Direito era a trabalho e tinha o quê? Capatazes, feitores, que ficavam cobrando aquele serviço o tempo todo. E aí chega Moisés e Arão e vão falar para Faraó: olha, o Deus de Israel disse: Deixa meu povo partir para que celebrem uma festa para mim e me louvem no deserto. Primeiro, está falando que o Deus não é Faraó sobre os israelitas, e sim o Deus de Israel. Olha que desafiando o Faraó, né? E ainda falando: Deixa o povo ir para me louvar. E é interessante louvar aonde? No deserto, né? É meio inconcebível louvar no deserto, mas no deserto tem uma coisa, tem a dependência de Deus, né? E não a dependência de um rio, Nilo, não a dependência de um faraó, mas tem uma dependência de Deus. E aí Faraó disse: Quem é esse Deus para que eu ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço esse Deus, esse Senhor, tampouco vou permitir que os israelitas partam das minhas terras, saiam das minhas terras. Aí eles explicaram que é o Deus dos hebreus que veio ao encontro deles e falou para deixar eles em 3 dias para ir ao deserto, porque olha, 3 dias era caminho do deserto. Chegando lá, vão preparar o louvor, né? Então aqui não está dizendo que ainda era para ir direto, mas aqui era o sinônimo que de ir e não voltar, né? E aí o faraó, claro, não deixou. E aí, então, vamos ver o versículo 4. No entanto, questionou-lhe o rei do Egito: Por quê? Moisés e Arão querem dispersar o povo dos seus trabalhos. Ide as vossas tarefas, querendo dizer assim, ó, vocês estão tendo muito tempo para ficar fazendo burburinho. Vai para as tuas tarefas. E já que vocês têm tempo para isso, de fazer isso, fazer o povo ficar pensando nessas coisas, interromper seus serviços. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar mais serviço para eles agora ainda. Então, no mesmo dia, o que Faraó fez? Ele chamou os feitores, os capatazes, aqueles que eram superintendentes responsáveis pelo povo, e disse assim para eles: Olha, não vão dar mais palha para eles fazerem os tijolos. Eles mesmos vão ter que juntar palha aonde eles acharem. E eles que vão fazer, além de procurar a palha agora, trazer a palha, eles vão ter que continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos que já faziam. Então, já imagina, se os serviços deles já eram pesados de fazer os tijolos, agora imagine eles terem que buscar a palha para fazer o tijolo. E aí o que aconteceu? Eles buscavam palha em qualquer lugar que eles encontravam. Procurai palha aonde puder achar. Então, olha o desespero do povo em relação a isto. Porque nada vai diminuir do trabalho de vocês. Então, o que que eles faziam? Eles ajuntavam restolho a fim de transformar em palha. Pegava tudo que poderia para colocar ali na massa do tijolo, né? Mas o que ocorreu também? Os feitores estavam pressionando, esbravejando. Acabai o vosso trabalho e dei a mesma quantidade. E também havia capatazes israelitas, quer dizer, os superintendentes, esses outros feitores, eles pegaram alguns israelitas para poder o quê? Organizar mais o trabalho.
Então, esses israelitas que estavam à frente do trabalho, eles estavam sendo açoitados. Eles eram surrados e interrogados. Por que vocês não entregaram a mesma quantidade de tijolos do outro dia? E eles não estavam entendendo por que tinha que fazer tanto. Então, o que eles foram fazer? Conversar com o faraó. Foram lá argumentar, dizer: Faraó, por que nos trata assim a teus servos, não nos dando palha mais para fazer os tijolos? E aí faraó foi duro com eles e disse: Vós sois muito preguiçosos, e por isso que dizeis: Vamos sacrificar a Yahvé. Agora eles estão começando a entender, né? Que então foi por esse motivo que foi agravado o serviço deles. Aí Faraó falou: Volta imediatamente ao trabalho. Porém, vão fazer a mesma quantidade de tijolos e ainda não vão ter palhas, vocês que vão ter que dar conta das palhas. E a hora que eles estão saindo lá, que eles acabaram de falar com o faraó, imagine como eles estavam, né? Porque até então eles não sabiam do porquê faraó estava com o coração endurecido. Quando eles estavam saindo, eles encontraram quem? Moisés e Arão. E aí eles responsabilizaram Moisés e Arão pelo que estava acontecendo. E disse para si: Que o Senhor vos observe e vos julgue, Moisés e Arão, pois nos tornaste odiosos aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, dos capatazes, né? Pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Interessante que aqui ele está falando que se tornou odiosos aos olhos de Faraó. Será que eles não estavam clamando antes, também pedindo uma libertação ao Senhor, porque Faraó já estava oprimindo eles? Então, aqui só piorou a opressão, mas eles já estavam sendo oprimidos antes. Talvez eles, como capatazes, aqueles que supervisionavam, eram israelitas e supervisionavam o serviço do povo israelita, talvez eles não eram tão afligidos, né? Quem era mais era o povo mesmo. Agora, eles, como aqueles que respondem pela quantidade de tijolos, eles também estão se sentindo afligidos. Então, para eles, a situação também agora ficou difícil. E Moisés aqui, ele realmente fica assim, muito aborrecido, e ele se volta para o Senhor e suplica: Senhor, por que maltrataste esse povo? Por que me enviaste? Então aqui Moisés, ele está: por que me enviaste? Por que maltrataste esse povo? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar o teu nome, ele tem impingido mais sofrimento ainda aos israelitas. E de fato, ainda o Senhor não fez nada para ajudá-los. Então a gente percebe, né, que muitas vezes nós não enxergamos. Agora nós estamos lendo a Bíblia, sabemos da história toda, mas quando nós estamos inseridos ali na história, como é difícil a gente ver além dos nossos olhos. Mas eu quero agora voltar em alguns pontos aqui para que a gente faça algumas considerações. Primeiro, a gente vê que o Senhor quer que o povo vá para o deserto para celebrar uma festa. Você já viu, quando a gente vai fazer uma festa, a gente escolhe o lugar, né? Um lugar adequado, um lugar bom. Olha, o Senhor escolheu o deserto. Deserto não é compatível com festa, né? Deserto a gente pensa em provação, a gente pensa no Senhor Jesus no deserto, mas aqui o Senhor não está preocupado com o lugar, o Senhor está preocupado com quem você vai estar naquele lugar. Você pode estar no melhor da terra. Aqui no Egito era o melhor da terra que você estava, que se tinha para estar. Mas havia quem ali? Egito, Faraó. Egito e Faraó representam o quê? O mundo, o pecado. E sabe que a serpente, a cobra, tem vários deuses no Egito que tem a cabeça de serpente. Então, toda adoração o quê? Ao pecado. Então, quando o Senhor está falando para o povo e para o deserto, não é o lugar que importa, é com quem você vai estar nesse lugar. Aquele lugar era para depender de Deus, era para olhar para Deus e, ao mesmo tempo, limpar o coração das coisas do Egito.
Então, quantas vezes nós já passamos por desertos na nossa vida para nós valorizarmos que Deus estava conosco, ou para que possássemos olhar para Deus e muitas vezes nós não olhamos. Quantas vezes também nós passamos pelo deserto e passamos a reclamar, a nos queixar, a nos sentir vítima. O deserto é um lugar, sim, de provação. Uma provação para aprovação, não para a derrota. E para o quê? Limpar o nosso coração. Então havia, sim, um desejo do povo ir para o deserto, mas estar com Deus e limpar seu coração do quê? Do faraó, do Egito, do sustento, da escravidão, porque a partir do momento que Faraó os fazia trabalhar dessa maneira, eles não tinham o sábado como antes, de adoração ao Senhor, que antes eles tinham o sábado, que o sábado era o dia o quê? Consagrado de descanso. Faraó tirou o descanso deles. Além de tirar o descanso, tirou o quê? A paz no sentido de que eles tinham que trabalhar, bem dizer, até morrer na exaustão. Quantas vezes se pede um emprego para o Senhor, se pede algo para o Senhor e depois aquilo mesmo nos tira da presença de Deus. Nos tira o direito de ter o nosso sábado diário, porque hoje o nosso sábado é diário. Nós temos 24 horas no dia. A gente muitas vezes não separa nenhuma hora para adorar o Senhor, né? Porque nós estamos tão preocupados com o Faraó, com o Egito, o mundo do sustento, o dinheiro, o retorno financeiro, o que nós vamos ter, o que não vamos ter, as contas para pagar, que ficamos o que? Escravizados no Egito. Então, lembra, o Egito tem a grande aí serpente, o que dominando ali o Egito, né? Então, hoje, o Egito e o Faraó, eles, se nós não prestarmos atenção, não cuidarmos, ele vai estar na nossa mente. E principalmente quando nos comparamos com as pessoas do mundo que têm as coisas, que conseguem as coisas, e aí nós queremos usar as mesmas palhas que eles para conseguir fazer tijolos. Esse não é o caminho do Senhor, né? Nós precisamos fazer isso ou aquilo outro, não. O Senhor muitas vezes quer que a gente vá para o deserto, deixa tudo e só dependa dele. Então, eu ganho muito nessa passagem em relação a deserto, a Faraó e a Egito. Veja só, quando o povo foi pedido para o povo sair, o que Faraó fez? Aumentou a carga de trabalho. Quantas vezes nós pensamos assim, eu estou com tal dificuldade. Então se eu fizer mais isso, fizer mais aquilo, se eu arranjar mais um emprego, se eu fizer um bico aqui, se eu... Então, a gente o quê? Aumenta a nossa carga de trabalho. E dessa forma nós vamos distraindo daquilo que é verdadeiro. Hoje, o que são valores para nós? Em primeiro lugar é Deus, nosso valor. Depois é nossos familiares, nossos relacionamentos, o igrejar, o viver na presença de Deus, o relacionamento, aprender a se relacionar, que é uma dependência de Deus e uma arte. Então, onde nós estamos procurando palha, né? Nós estamos dependendo de Deus, porque imagine, o povo aqui estava pegando restolho, o que eles encontravam, eles estavam usando como palha. Eles estavam no desespero. E no desespero vem o quê? O egoísmo. Eu não olho nem para os lados, se eu peguei é meu. Porque eu estou tão focada naquilo, que eu me torno egocentrada. Eu acabo não considerando por detrás as pessoas, né? Agora nós vemos também aqui o povo, os capatazes aqui dos israelitas, acusando Moisés e Arão. E aí Moisés vai e ora ao Senhor. Olha, eu acho tão interessante essa parte, porque o que acontece? Vou dar um exemplo talvez até muito simples, mas quando nós vamos arrumar um guarda-roupa e a gente tira tudo para fora, dá um desespero, porque você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço com toda essa bagunça? Então, existe até um ditado assim: antes de melhorar, piora. Quantas vezes você orou e parece que a situação piorou? Quantas vezes você orou e a situação perdurou, piorou e parece que ficou pior?
mas é aí que o Senhor está trabalhando, porque o Senhor trabalha de dentro para fora. Nós gostamos muito que o Senhor trabalhe de fora para dentro. Primeiro, o Senhor quer ganhar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade. Enquanto nosso interior não se dobrar ao Senhor, o Senhor não pode operar. Lembra de Ana quando pedia um filho ao Senhor? Quantos anos ela pediu um filho? E o Senhor foi crescendo dentro dela. O dia que ela desapegou desse filho e falou que entregaria ao Senhor esse filho, o coração dela já não estava mais no filho, e sim naquilo de entregar ao Senhor. Ela engravidou e o Senhor a permitiu ter filhos. Então, enquanto muitas vezes nós queremos as coisas voltadas a nós, o Senhor ainda não pode dar, sabe por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele sabe que aquilo vai nos desviar dele, vai nos tirar do nosso sábado dele. Então, o Senhor muitas vezes tem que retardar a bênção que está lá prontinha para ser nossa, até nós termos um coração de saber que Ele, somente Ele, é a nossa salvação.